Alerta vermelho. Capítulo 40. De humilhador a humilhado. Fiquei atordoado quando a lei finalmente foi aprovada. E outra pessoa também ficou, Vladimir Vladimirovich Putin. Nos últimos anos, Putin permanecera quieto no Kremlin, acreditando que não importa o que o Congresso fizesse, o presidente Obama se oporia à Lei Magnitsky. Na mente de Putin, isso era garantia de que o projeto nunca viraria lei. O que Putin não levou em conta é que os Estados Unidos não são a Rússia. Em termos simples, a resposta russa à Lei Magnitsky deveria ter sido uma retaliação tipo olho por olho, dente por dente, que lembra as trocas de espiões dos tempos da Guerra Fria. Americanos impõem sanções a alguns agentes públicos russos e, em troca, russos reagem fazendo o mesmo com americanos. Fim da história. Enquanto isso, não foi esse o caminho que Putin escolheu seguir. Em vez disso, assim que a lei passou no Senado, ele se lançou numa busca frenética para achar formas de infligir pesados danos aos Estados Unidos. Os apparatchiks de Putin começaram a testar algumas ideias. A primeira foi uma proposta de resolução parlamentar de confiscar 3,5 bilhões de dólares de ativos do Citigroup na Rússia. Certamente seria uma retaliação dura, mas era uma ideia ridícula. Alguém deve ter lembrado que, se a Rússia confiscasse os ativos do Citigroup na Rússia, os americanos tomariam os ativos russos nos Estados Unidos. Nossos adversários abandonaram o plano e continuaram procurando outros. A ideia seguinte foi um bloqueio da Northern Distribution Network, a rota usada pelos americanos para transportar equipamentos militares para o Afeganistão, passando por dentro do território russo. Os Estados Unidos só tinham dois caminhos para levar suprimentos ao Afeganistão, pela Rússia ou pelo Paquistão, e Putin sabia perfeitamente quão valiosa era essa rota. O problema com essa ideia é que, se a Rússia a colocasse em prática, as autoridades no Pentágono procurariam no mapa um lugar no planeta onde poderiam jogar todo o peso do seu poderio para prejudicar os interesses russos. O ponto óbvio teria sido a Síria. O governo Putin havia investido muito para fortalecer o ditador sírio Bashar al-Assad, e Putin não faria nada que colocasse em risco esse investimento. Então essa ideia também foi enterrada. Putin precisava inventar alguma coisa que machucasse os Estados Unidos, mas não envolvesse dinheiro ou ações militares. A ideia surgiu em 11 de dezembro de 2012, quando eu estava em Toronto, para defender a promulgação de uma versão canadense da Lei Magnitsky. Naquela noite eu estava dando uma palestra para formuladores de políticas e jornalistas canadenses. Quando a sessão foi aberta para perguntas, uma jovem jornalista se levantou e perguntou: "Hoje, membros da Duma, a Câmara Baixa do Parlamento Russo, anunciaram que estão propondo uma lei que proibiria permanentemente a adoção de crianças russas por famílias americanas. Qual é a sua opinião sobre isso, Sr. Browder?" Era a primeira vez que eu ouvia falar naquilo. Tive dificuldade para processar as informações, mas depois de refletir um pouco, respondi: "Trazer crianças órfãs russas para esse caso é uma das coisas mais abomináveis que Putin poderia fazer. Essa estratégia afetou meu psicológico. Até aquele momento, minha luta contra os russos não tinha nuances. Havia apenas dois campos, claramente identificados. Ou você estava do lado da verdade e da justiça, ou estava do lado dos torturadores e assassinos russos. Mas agora, com esse desdobramento, estar do lado da justiça e da verdade podia prejudicar órfãos russos. A proibição de Putin era relevante, porque ao longo da década anterior, mais de 60 mil crianças órfãs russas tinham sido adotadas por famílias americanas. Nos últimos anos, a Rússia limitara a maioria das adoções por americanos a crianças doentes, soropositivas, com síndrome de Down, com espinha bífida, entre vários outros problemas. Parte dessas crianças não sobreviveria sem os cuidados médicos que receberia de suas novas famílias americanas. Isso significava que, além de punir as famílias americanas esperando para acolher crianças russas, Putin estaria punindo e potencialmente levando à morte órfãos indefesos em seu próprio país. Dizer que era uma proposta cruel é muito, muito pouco. Seria mais apropriado dizer que era pura e simplesmente diabólica. Putin enfim alcançara seu objetivo. Ele encontrara algo que os americanos queriam e ele não permitiria que eles obtivessem sem sofrer qualquer tipo de retaliação. Mais que isso, ele tinha achado um meio de criar um custo moral de apoiar a campanha por Magnitsky. Embora esperasse uma reação forte do governo americano, Putin não sabia que no seu próprio país estava mexendo num vespeiro.
Você pode criticar os russos por muitas coisas, mas ninguém pode negar o grande amor que eles têm por crianças. A Rússia é um dos únicos países do mundo em que você pode entrar com uma criança berrando em um restaurante fino e ninguém vai olhar torto para você. Russos simplesmente amam crianças. Nem isso deteve Putin. A lei que proibia adoções foi introduzida pela primeira vez no parlamento russo em 14 de dezembro, mesmo dia em que o presidente Obama sancionou a Lei Magnitsky. O primeiro revés dentro da Rússia teve a mais improvável das origens. Assim que a lei foi proposta, alguns dos assessores mais graduados de Putin passaram a mostrar sua discordância. A primeira foi Olga Golodets, vice-primeira-ministra, que disse à revista Forbes que, se a lei fosse aprovada, crianças com doenças graves que exigem operações caras perderão qualquer chance de serem adotadas. Na sequência, Anton Siluyanov, ministro das Finanças, postou no Twitter: "A lógica do dente por dente está errada, porque trará sofrimento para crianças." Até mesmo Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, responsável por algumas das ações mais odiosas de Putin ao redor do globo, se posicionou: "Isso não está certo e tenho certeza de que a Duma tomará uma decisão equilibrada." Como Putin comandava o país com rédea curta, essa inédita mostra de discordância me fez pensar que talvez ele próprio não estivesse por trás da proibição das adoções. Eu torcia e orava para que isso fosse verdade e para que a serenidade prevalecesse. Crianças indefesas não poderiam ser arrastadas para essa briga. Um dos líderes mais enigmáticos do mundo, Putin raramente demonstra suas intenções. Imprevisibilidade é seu modus operandi. Embora adote essa prática para manter sempre abertas suas opções, ele tampouco cede ou mostra fraqueza. Em outras palavras, era impossível prever o que ele faria, mas logo teríamos uma visão mais clara. Em 20 de dezembro, Putin subiu ao púlpito para sua habitual entrevista coletiva anual de 4 horas. Superproduzido, o evento tinha como cenário um painel com imagens em movimento atrás de Putin e um aparato complexo de iluminação. Muitas das perguntas eram inócuas, feitas por jornalistas financiados pelo governo ou autocensurados. Raramente acontecia alguma coisa inesperada nesses eventos, mas eu sabia que pela primeira vez Putin teria que mostrar suas cartas na questão da proibição das adoções. Acompanhei a transmissão ao vivo no escritório. Vadim e Ivan estavam comigo para ver o que Putin tinha a dizer e fazer a tradução. A primeira pergunta foi feita por Ksenia Sokolova, jornalista de uma revista de frivolidades chamada Snob. Em resposta à Lei Magnitsky aprovada pelos Estados Unidos, a Duma implantou medidas contra a adoção de órfãos russos por cidadãos americanos. Não o perturba que órfãos pobres e indefesos sejam transformados em moeda de troca nesse embate político? Putin se contorceu atrás da sua imensa escrivaninha e se esquivou o melhor que pôde. Ele tentou parecer tranquilo, mas desde o início, o evento havia saído dos trilhos. Este é, sem dúvida, um gesto inamistoso para com a Federação Russa. Pesquisas de opinião mostram que a ampla maioria dos russos é contrária à adoção de crianças russas por estrangeiros. Ele então se dedicou a uma longa ladainha sobre Guantánamo, Abu Ghraib e prisões secretas da CIA, como se os erros dos Estados Unidos de alguma forma tornassem aceitáveis as ações execráveis da própria Rússia. Nas primeiras 3 horas de entrevista coletiva, 6 das 50 perguntas feitas a Putin foram sobre Sergei Magnitsky e a questão dos órfãos russos. O presidente estava visivelmente irritado. Finalmente, perto do final do evento, Sergei Loiko, do Los Angeles Times, se levantou e disse: "Volto ao assunto Sergei Magnitsky, porque o senhor falou sobre isso. A Rússia já teve 3 anos para dar uma explicação. O que aconteceu? E os 230 milhões de dólares roubados e repassados para policiais? Esse dinheiro poderia ter sido usado para construir orfanatos." O auditório irrompeu em aplausos. Putin ficou atônito. "Por que vocês todos estão aplaudindo?" objetou. Ele nunca passara por nada parecido. A imprensa abertamente revoltada. Todo mundo pensava essas coisas, mas ninguém jamais as dissera em voz alta. Putin finalmente perdeu o controle. Magnitsky não morreu vítima de tortura. Ele não foi torturado. Ele morreu de ataque cardíaco. Além disso, ele não era nenhum ativista pelos direitos humanos. Era advogado do Sr. Browder, que, segundo nossos órgãos de segurança, é suspeito de crimes contra a ordem econômica na Rússia. Meu coração parou de bater alguns segundos.
Eu sabia que, no instante em que meu nome foi pronunciado pelos lábios finos de Putin, minha vida tinha mudado para sempre. No passado, ele se recusara terminantemente a mencionar meu nome. Por 2 vezes ele fora questionado por repórteres e sempre se referia a mim como aquele homem. Nunca dera aos inimigos a honra de chamá-los pelo nome, mas agora isso tinha mudado. Ouvir Putin falar meu nome foi assustador e me preparei para enfrentar o pior. No dia seguinte, a legislação proibindo adoções foi a voto na Duma, e apesar do desejo de Lavrov de uma decisão equilibrada, 420 parlamentares votaram a favor e apenas 7 contra. Uma semana mais tarde, no dia 28 de dezembro, Vladimir Putin a sancionou e a proposta virou lei. Nos Estados Unidos, foram necessários 2 anos e meio até que a Lei Magnitsky fosse finalmente promulgada. Na Rússia, a Lei Anti-Magnitsky precisou de apenas 2 semanas e meia. O efeito colateral indesejado imediato da nova lei foi de partir o coração. 300 órfãos russos que já haviam conhecido suas futuras famílias americanas nunca veriam os quartos preparados para eles do outro lado do mundo. Retratos dessas crianças e suas histórias correram o mundo nos mais diversos veículos da mídia internacional. Pais adotivos em potencial tomaram o Capitólio, gritando: "Não queremos saber de política internacional. Estamos preocupados apenas com nossos bebês." Eu estava 100% de acordo com eles. Assim que a proibição das adoções entrou em vigor, comecei a receber ligações de repórteres, todos com a mesma pergunta: "Você se sente responsável pelo que está acontecendo com esses órfãos e com essas famílias americanas?" "Não, Putin é o responsável. Só um covarde é capaz de usar crianças indefesas como escudo humano", respondia. Eu não era o único que enxergava dessa maneira. Em 14 de janeiro, quando se comemora o Ano Novo Russo, pessoas começaram a se aglomerar na região do Boulevard Ring, em Moscou, carregando faixas e cartazes críticos a Putin. À medida que os manifestantes avançaram pelas ruas acompanhados por forte presença da polícia, mais cidadãos se juntaram a eles, até chegar a aproximadamente 50.000 pessoas. Aquela multidão não era habitual. Não eram ativistas políticos, mas avós, professores, crianças nos ombros dos pais, enfim, moscovitas comuns. Em seus cartazes liam-se chamadas como vergonha, chega de mentiras, a Duma devora crianças e Herodes. A lei rapidamente foi apelidada de Lei de Herodes, em alusão ao brutal rei da Judéia, que para se manter no poder, tentara matar o menino Jesus ordenando o massacre de todos os bebês do sexo masculino de Belém. Em geral, Putin ignora protestos, mas não podia ignorar este, porque era grande e tratava de salvar crianças. O governo não podia revogar a lei, mas depois da marcha contra os canalhas, anunciou que investiria milhões em um sistema de orfanatos administrados pelo governo. Eu tinha certeza de que esse dinheiro jamais chegaria aos destinatários previstos, mas a medida mostrou que Putin estava realmente abalado. O episódio custou a Putin algo que ele estimava muito mais do que dinheiro. Custou-lhe a aura de invencibilidade. Humilhação é sua moeda, ele a usa para conseguir o que quer e para colocar as pessoas em seus lugares. Pela sua lógica, ele só se considera vencedor depois que seu adversário fracassa, e não se sente feliz se o adversário não está no fundo do poço. No mundo de Putin, quem humilha não pode, em hipótese alguma, se tornar humilhado. No entanto, foi exatamente isso que aconteceu na esteira da proibição das adoções. E o que um homem como Putin faz quando é humilhado? Como já vimos tantas vezes, ele ataca violentamente a pessoa que o humilhou. Para meu azar, essa pessoa era eu.